Ok, vamos começar de novo. Agora eu vou falar sobre as obrigações do empregado. Na parte anterior da aula eu falei das obrigações do empregador. Agora eu vou iniciar com as obrigações do empregado e a gente vai ver que mais ou menos as coisas se correlacionam aqui. O item 1.8 menciona que é obrigação do empregado cumprir as disposições legais e regulamentares de segurança e saúde no trabalho. Como a gente estava lá no item 1.7, que é as obrigações do empregador, era cumprir e fazer cumprir. Então, o que o item 1.7 nos diz? Que, além de cumprir, o empregador, além de cumprir as disposições legais e regulamentares de segurança e saúde no trabalho, ele tem que fazer com que seus empregados cumpram. E os empregados, eles têm a obrigação de cumprir as disposições legais. Então, mesmo se meu empregado não estiver cumprindo as disposições legais das normas regulamentadoras, que eles foram treinados, porque a gente viu que é uma obrigação do empregador treinar os empregados em relação às medidas adotadas em função dos riscos, as medidas regulamentares para evitar os riscos no ambiente de trabalho, as medidas preventivas, as medidas de eliminação de risco, a utilização dos EPIs, o empregado tem que ser treinado pelo empregador em função disso também. Então, mesmo que o empregado não esteja cumprindo, o empregador tem que fazer com que o empregado cumpra, que é o que está no item ponto 7. O empregado tem que cumprir. Caso o empregado não cumpra, é uma responsabilidade do empregador também o fato dele não estar cumprindo. Então esse item aqui, que é mencionado, cumprir as disposições legais, a gente tem que saber que ele tem essa obrigação, mas se ele não cumprir, é obrigação do empregador fazer com que ele cumpra. Cumprir as OSs. Então, por exemplo, as OSs, que é a ordem de serviço, ele tem que cumprir as ordens de serviço que são dadas pelo empregador. Usar o EPI fornecido pelo empregador. Caso o funcionário não utilize o EPI fornecido pelo empregador, o empregador tem que fazer com que ele utilize. Um meio tranquilo de conseguir fazer isso é a questão também da aplicação de advertência, o treinamento exaustivo ali por parte do empregador aos empregados, que ele vai mencionar que caso o empregado não utilize os EPIs, ele receberá uma advertência por não utilizar os EPIs. Na terceira advertência poderá ser dada justa causa. Então, em cima dessa hipótese, dessas ideias, desses procedimentos administrativos que é passado durante o treinamento ao empregado, vai fazer com que o empregado utilize o EPI no local de trabalho. Submeter aos exames médicos previstos e sem custo, incluindo o transporte, ou seja, o empregado ele tem direito a fazer esses exames médicos que são previstos pelo médico do trabalho e sem custo que ele vai fazer. Esses exames tem que ser, o custo desses exames é por parte do empregador, incluindo o transporte também para ir lá realizar esses exames. Tudo isso é um custo do empregador e não do empregado. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. O empregado tem condições também, a partir dos treinamentos, de colaborar com a empresa, dizer, determinada medida de proteção que tu me passou no treinamento não está sendo adotada aqui. Então ele pode chegar e fazer esse questionamento ao empregador para que se cumpra a medida de proteção que foi repassada no treinamento. Então, caso não cumpra, sem justificativa, será considerado ato faltoso, estando sujeito às penalidades previamente informada pelo empregador, isso já durante o treinamento, que vai receber advertência caso não cumpra as disposições legais e regulamentares passadas no treinamento e também a utilização do EPI, as OS, tudo isso o empregado tem que cumprir, caso contrário, receberá a punição que é a advertência. Claro, sem justificativa, Caso o empregado tenha uma justificativa, por exemplo, ele não está cumprindo uma OS porque não foi repassado o EPI dele para realizar a atividade. Então ele está justificado, nesse caso ele não precisa cumprir, não precisa fazer atividade nenhuma. Então, as dúvidas serão esclarecidas pela SSMT, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa daí é a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Ela é o nosso atual Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, que alterou o nome, A gente já sabe que alterou o nome, eu já expliquei isso anteriormente.
Então aqui tem um texto muito interessante, que é umas observações que eu fiz, né? As NRs se aplicam para trabalhadores avulsos, que são trabalhadores terceirizados, que determinada empresa toma essa mão de obra e repassa para outra empresa contratante, para ele realizar as atividades na empresa contratante do serviço, dessa empresa que toma a mão de obra desses trabalhadores, trabalhadores seletistas, mão de obra registrada em categoria sindical, prestadora de serviço. Isso significa que um profissional liberal que realiza um serviço específico para alguém está sujeito a NR1. Então, por exemplo, se eu sou um profissional liberal, sou um profissional autônomo, vou fazer determinada tipo de atividade numa empresa, essa empresa ela tem responsabilidades em relação à minha saúde e segurança, que eu estou lá dentro dela, executando, e eu também tenho responsabilidades, eu também sou responsável por isso. No meu caso, eu não preciso apresentar a PPRA, que é necessário, se for de acordo com a NR9, PCMSO, PCMAT, se fosse uma atividade de construção de engenharia, uma análise ergonômica das minhas atividades que eu vou fazer lá dentro, porque eu sou um trabalhador autônomo, eu não preciso dessas medidas, mas eu preciso seguir aquilo que está estabelecido na NR1. Caso seja uma empresa que está prestando serviço, uma empresa contratante que contratou os serviços dela e está oferecendo esses trabalhadores que é uma mão de obra que pertence a ela, essa empresa ela vai ter que apresentar um PPRA, um PCMSO, um PCMAT para essa outra empresa para realizar essas atividades. E outros treinamentos também, se for necessário. Se minha empresa vai prestar o serviço em outra empresa e vai envolver trabalho em altura, meus trabalhadores vão ter que estar treinados de acordo com a NR35, trabalho em altura, ou em espaço confinado de acordo com a NR33 também. Tem que ser realizado esse tipo de treinamento e eles têm que ter noção dos riscos que eles vão ter nesses locais de trabalho. Todos os riscos do local de trabalho onde meus trabalhadores vão prestar serviço, eles já têm que ser adiantados em relação aos riscos, as medidas preventivas, as medidas para eliminação de riscos, os EPIs que eles devem utilizar, os treinamentos em relação aos EPIs que eles vão utilizar, como conservar esses EPIs, tudo isso já tem que ser detalhado para eles a partir de um treinamento também. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma entidade sindical, que é a OGMO, que é o órgão de gestão de mão de obra de operadores portuários, que é um sindicato que toma o serviço desses operadores portuários, são operadores que prestam serviço aos portos e cabe ao sindicato fazer a verificação e ser responsável pelas NRs, assim como cabe aos portos também onde eles estão realizando as atividades deles. Né? Trabalhadores seletistas também se aplica todas as NRs, por exemplo, toda da NR1 até a NR37, né? Diferentemente do trabalhador autônomo, que é só a NR31, as NRs valem para todos os serviços, incluindo aqueles com NR específica, ou seja, as NRs se complementam. O que eu quero dizer aqui? Por exemplo, existe uma NR18 que é trabalhos em construção de engenharia, obras de engenharia, envolve obras de engenharia. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma atividade de altura, uma atividade de espaço confinado. A NR18 fala muito pouco sobre espaço confinado, por exemplo. Então eu tenho que ir lá na NR33, pegar aquilo que é a NR33, que é uma norma destinada a espaço confinado, ver o que ela menciona em relação ao espaço confinado e aplicar aquilo para os meus trabalhadores. O mesmo caso vale, por exemplo, para trabalhos em tubulões, muitas vezes construção de pontes, até alguns prédios ocorre a necessidade de estabelecer tubulões, né, que envolve uma pressão maior que a pressão atmosférica, que o trabalhador vai estar sujeito. A norma que menciona muito isso é a NR15, então eu tenho que adotar a NR15 mesmo a NR18 mencionando muito pouco em relação a tubulões. Então, as normas elas possuem esse princípio hermenêutico que a gente chama. O que não é tratado na norma específica vale aquilo que é a norma geral. Então, nós temos normas gerais que valem para todas as outras normas regulamentadoras. E aí existe também a diferença, uma outra diferença. Eu tenho uma NR18 que estabelece escadas para a NR18 e ao mesmo tempo eu tenho uma NR12 que também estabelece escadas. Aí nesse caso eu tenho que pensar da seguinte forma: se a norma específica me fala qual escada eu devo utilizar, eu posso ignorar a NR12 que fala da escada que deve ser utilizada nas atividades, ignoro a escada da NR12 e adoto aquela escada que está estabelecida na NR18, que é a norma específica porque eu estou executando uma atividade de obra de engenharia. Então, esse é o princípio hermenêutico da norma. Aquilo que não é tratado na norma específica, eu tenho que buscar a norma geral. E agora eu vou falar um pouquinho da NR2, que é a inspeção prévia, já adiantando o assunto, né?
Essa norma ela é muito polêmica porque muitas pessoas da área de saúde ocupacional acreditam que é uma norma já muito ultrapassada. Existe a questão também dos auditores fiscais do trabalho, que não possuem tempo suficiente para ir verificar as informações. Existe pouca mão de obra que é responsável pela fiscalização, então acaba atrasando muitas atividades para iniciar a abertura do estabelecimento, iniciar as atividades do estabelecimento, prejudica a questão também da empregabilidade, porque é complicado, tu cria um estabelecimento novo e tu tem que esperar um órgão fiscal do governo vir verificar e ele não tem condições de vir verificar e no final teu estabelecimento fica parado. Mas muitos auditores fiscais do trabalho consideram essa norma uma norma muito importante, inclusive palavras de um próprio auditor que eu ouvi falar, que trata-se da norma com maior caráter preventivo das NRs, pois garante que novos estabelecimentos iniciem suas atividades somente após oferecer um ambiente de trabalho seguro aos seus empregados. Assegura que o estabelecimento está de acordo com os NRs antes de iniciar suas atividades, logicamente. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação do órgão regional do trabalho. O que está na nossa NR2 é o termo órgão regional do trabalho, que significa Delegacia Regional do Trabalho, Emprego e Secretaria Regional do Trabalho e Emprego também. Esses três nomes são semelhantes, significam a mesma coisa. O atual e mais correto é Secretaria Regional do Trabalho e Emprego. Secretaria Regional do Trabalho e Emprego emitirá um certificado de aprovação das instalações, que é o famoso CAI, onde o anexo se encontra na NR2. A gente tem o anexo 1 da NR2, que vai estar lá esse certificado de aprovação das instalações. Então a gente tem basicamente 4 procedimentos que estão estabelecidos nessa NR2, bem facilzinho de entender, né? A empresa vai lá, solicita a inspeção do órgão regional, o órgão regional realiza a inspeção e depois que ele realiza a inspeção, o certificado de aprovação de instalação é emitido e a empresa pode iniciar suas atividades. Esse é o primeiro procedimento. O segundo procedimento, já prevendo uma falta por parte do órgão regional em conseguir pessoas para ir lá fiscalizar a empresa, estabeleceu que a empresa encaminha a declaração da instalação, uma declaração das instalações que consta no anexo 2 dessa própria NR2, onde ela declara quais são as instalações dentro desse estabelecimento. Ela vai declarar os riscos delas, os riscos relacionados à NR9, por exemplo, os riscos químicos, físicos, biológicos, riscos ergonômicos que tem ali dentro, as máquinas, equipamentos, a edificação, como funciona, de acordo com a NR8, que já é a edificação construída, a questão da sinalização, que está relacionada à NR26, a sinalização de segurança, os resíduos, como vão ser tratados os resíduos, o descarte de resíduos, que é a NR25, todo o ambiente de trabalho, que a NR24 trata também. Então, se for uma atividade específica, eu tenho que informar os riscos. Por exemplo, a NR19 trata de atividades específicas que envolvem explosivos, a NR20 trata de atividades específicas que envolvem produtos inflamáveis. Toda essa declaração eu tenho que realizar ali nesse próprio anexo, nesse anexo 2, onde vai estar especificado que tipo de declaração eu tenho que fazer para ser aceito pelo órgão regional. Assim que o órgão regional aceita essa declaração, eu já posso iniciar as minhas atividades sem a necessidade de haver inspeção prévia. Claro que mais tarde o órgão regional pode chegar lá no meu estabelecimento e fazer essa inspeção prévia e aí emitir o meu certificado de aprovação de instalação. Então, isso foi previsto na CNR até por causa de, muito provavelmente por causa do atraso que acontece dessa inspeção. A empresa pode fazer a declaração e iniciar suas atividades a partir do aceite dessa declaração de estabelecimento novo. Outro procedimento, a empresa faz uma modificação substanciais nas instalações e equipamentos. Ela estabelece um novo risco. Tinha um risco químico que agora não tem um risco químico, não tinha um risco químico, agora passou a ter. Não tinha riscos físicos, agora passou a ter riscos físicos também. Então, por envolver a criação de novos riscos dentro do meu estabelecimento, eu tenho que solicitar de novo a aprovação do órgão regional, que vai lá, vai realizar a inspeção e vai emitir o certificado de aprovação de instalação. Esse órgão regional também eu posso fazer a mesma questão, o mesmo procedimento anterior, declarar no estabelecimento novo os novos riscos que estão no meu estabelecimento, encaminhar, o órgão regional aceita essa declaração e eu posso iniciar as minhas atividades e assim que a inspeção for realizada, o meu certificado de aprovação de instalação é emitido. Toda modificação que modifica o risco, então, ou introduza um novo risco, eu tenho que fazer este procedimento.